Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Seja bem-vindo à nossa EBD virtual, entrando na sua casa, crescendo na graça, mas também no conhecimento e no aprendizado de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Vamos começar orando, pedindo a graça de Deus para que o nosso coração seja dilatado, a nossa mente possa se abrir para todo o aprendizado que o Espírito Santo de Deus tem para a nossa vida. Pai, muito obrigado por estar aqui, obrigado porque nós temos pessoas para falar, são os mestres, ó Senhor, e temos pessoas para ouvir, são aqueles que se dispõem a aprender. Tudo isso é dom teu, Pai, dom para ensinar e dom para aprender. Com isso, nós vamos crescendo na graça, no conhecimento e nos aproximando mais, Senhor, da tua vontade para as nossas vidas. Abre os nossos corações e mente hoje, cada aluno, ó Pai amado, possa crescer. E com isso nós possamos trazer aplicações práticas para o nosso dia a dia. Que esse ensino transforme a nossa maneira de viver. Essa é a nossa oração, nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje estamos na nossa 8ª aula da revista Fundamentos, as nossas bases que carregamos para uma vida cristã solidificada, bem estruturada e vencedora. Na lição de hoje nós vamos aprender sobre mordomia cristã. Estamos aí na série de lições sobre fundamentos, a nossa base para uma vida cristã bem-sucedida. E hoje vamos estudar os 7 aspectos da mordomia cristã. Estudando sobre os 7 aspectos, nós vamos entender que no número 7 existe uma plenitude, uma completude, uma inteireza. Isso não quer dizer que vamos esgotar nesses 7 pontos, nesses 7 aspectos, tudo que se refere à mordomia cristã. Mas queremos com isso trazer uma ideia que pelo menos construa em nós o conceito que vivemos para servir ao nosso Senhor. O texto que hoje o comentarista traz para nós está em 1 Crônicas, no capítulo 29, versículo 11 e 12, onde vai declarar: Tua é, Senhor, a magnificência, o poder, a honra, a vitória, a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Veja o que ele diz então na continuidade do texto: e riquezas e glória vem de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Esse escritor sagrado coloca-nos diante da verdade que tudo, nos céus e na terra, pertence ao Senhor. Por quê? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo que existe partiu dEle. E se Ele cria, Ele é o dono, Ele é o proprietário, Ele é o Rei, Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Quando nós estudamos sobre mordomia cristã, logo vem em nossa mente que nós estamos a serviço de alguém. Porque o termo, ele nos remota para isso. Existe um Senhor e nós somos os seus servos, não escravos, mas servos, que ele decidiu chamar de amigos, para estar à disposição dele no reino e cuidar daquilo que é dele, confiado na minha mão, na sua mão, mas sempre com o conceito que aquilo que nós estamos hoje administrando, cuidando, e que até dizemos que somos dono, nossa propriedade, que existe até documentos, escrituras que registram esses bens, que registram essas condições como sendo propriedades nossas, condições nossas. Mas nós vamos ver que é muito mais do que o material, até mesmo o imaterial. Tudo pertence ao Senhor, está nas mãos dele e nós devemos olhar nessa perspectiva. Então, o primeiro aspecto da mordomia cristã é o direito do nosso Pai Celeste. Por que ele tem direito? Porque a responsabilidade está relacionada à administração de todos os bens que ele criou e colocou à nossa disposição. Por isso ele tem o direito, é o detentor do direito sobre todas as coisas. A palavra mordomo, ela remonta aí dos termos hebraico e grego que utilizamos para retratar um ecônomo, cujo todas as responsabilidades de bens, móveis e imóveis está sob a administração dele. E assim ele tem a responsabilidade de cuidar, não como dono da casa, mas como mordomo, que um dia há de prestar conta de tudo aquilo que foi confiado em suas mãos. A vida e todas as demais coisas que estão inclusas na vida
pertence ao Senhor, foi confiada sobre a nossa responsabilidade, mas nós precisamos carregar conosco o conceito que Ele que tem o direito de todas as coisas. Olhamos ainda para o cuidado que Ele teve com a criação, e ao criar todas as coisas, confiou nas nossas mãos. Ele disse a Adão e Eva: cuidem e guardem os jardins. E com isso Adão e Eva se tornaram mordomos no jardim, de coisas que não eram deles, eles podiam usufruir, eram para o benefício do homem. O homem poderia desfrutar de tudo que havia nele, exceto lá do fruto da árvore da vida, você conhece a história, mas sempre carregando o conceito que o Criador de todas as coisas detinha o direito sobre tudo aquilo que Ele criou. Às vezes nós perdemos esse conceito nos dias de hoje, e quando nós perdemos esse conceito, nós perdemos também o cerne da mordomia cristã. Por nós, com o nosso trabalho, vindo através de saúde, força, vigor, por termos sido criados por Deus, então podemos executar as nossas tarefas, executar o nosso trabalho, e por comprar, às vezes, alguma coisa com o recurso que ganhamos como fruto do nosso trabalho, às vezes por sermos o gestor do nosso tempo, por podermos gerir as nossas condições físicas, materiais, espirituais, somos tentados a pensar que então temos o direito sobre tudo isso. E muitas das vezes vemos pessoas dizendo que são donas do próprio nariz, dos seus recursos, mas nós precisamos nos reportarmos aqui ao cerne da ideia da mordomia bíblica, que está na submissão voluntária, querido, do homem a tudo aquilo que Deus é. E o que Ele é, senão o Criador de todas as coisas? E se Ele é Criador de todas as coisas, Ele tem o governo de todas as coisas em suas mãos. Não é verdade? É por isso que quando nós demonstramos o nosso reconhecimento que Ele é o Senhor, nós conseguimos o agradar tanto. Então carregue com você esse conceito. O direito de todas as coisas está nas mãos do nosso Pai Celestial, que confiou para que nós pudéssemos cuidar e guardar de todas as coisas. O segundo aspecto aí da mordomia cristã é justamente a obra resgatadora do Filho de Deus. Por que resgatadora? Porque uma vez que tudo que Deus criou foi confiado na mão dos homens, família, bens materiais, bens imateriais, negócios, dinheiro, tempo, todas essas coisas que Deus deu ao homem, tudo que Deus deu para a provisão do homem no jardim, Ele desperdiçou através do pecado, permitindo que o pecado entrasse e destruísse todos os benefícios que Deus colocou à sua disposição. Foi necessário que o seu Filho de Deus, viesse para nos resgatar da perdição do pecado. Olha só o que acontece. Deus cria todas as coisas, Ele dá ao homem o direito de cuidar e guardar, preservar todas as coisas. O homem estraga tudo aquilo que Deus colocou nas mãos dele, e é necessário que o Filho de Deus venha para resgatar tudo aquilo que um dia foi perdido. É isso mesmo, tudo aquilo que um dia foi perdido. Por isso, o direito é de Deus. Esse aspecto da mordomia, que coloca o resgate nas mãos do Filho de Deus, nos traz também a plena consciência que nós fomos criados para glorificar a Deus, para entregar a Ele todo o nosso louvor, toda a nossa adoração e tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos. Nos cabe, então, glorificar a Deus de que forma? Servindo. Em João capítulo 17, Jesus Cristo vai dizer que Ele havia completado a obra. Veja, se nós olharmos no aspecto que a obra maior de Cristo era a morte e redenção da humanidade, Ele ainda não havia morrido. Então, que obra que Ele está dizendo que havia completado? Quais são esses frutos que Ele está apresentando diante do Pai, que Ele está dizendo, eu te glorifiquei? Como é que Ele glorificou? Ele vai explicar logo em seguida. Ele explicou cumprindo a vontade do Pai na vida dele, sendo um mordomo. Ele vai dizer lá o que Ele fez com aqueles homens que Deus já havia confiado em suas mãos, na maneira que Ele viveu em unidade com o Pai,
com a maneira que ele cumpriu os desígnios direcionados à pessoa do Filho, e ele vai dizer: eu te glorifiquei na terra. Como é que nós podemos glorificar a Deus, se não servindo a Deus com todo o ardor do nosso ser, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos? Estávamos perdidos, fomos resgatados, e agora o mínimo que nós podemos fazer é servir ao nosso Deus, porque a obra redentora foi realizada através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, você serve ao Senhor, é um mordomo no reino de Deus. Por quê? Porque todo direito pertence ao nosso Deus. Segundo, porque a obra da redenção foi realizada pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Em terceiro lugar, olha a nossa revista aí, a habitação do Espírito Santo em cada um de nós. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós fomos construídos para ser a casa do Senhor. No Pentecostes, o Espírito Santo de Deus mudou de endereço e nessa mudança de endereço decidiu habitar em cada um de nós. Se eu sou templo do Espírito Santo de Deus, um ser maior que habita em mim e em você, quem é que deve governar a minha vida? A minha vida deve girar em torno de quem? De onde deve partir a direção para os meus atos, para as minhas palavras, para os meus pensamentos? De onde? Se não dessa pessoa maior que habita dentro de mim, dentro de você. Negar a si mesmo e fazer a vontade de Deus é glorificar o nome dele com tudo aquilo que ele confiou em nossas mãos. Nós fomos formados de corpo, alma e espírito. E o espírito que Deus colocou em nós foi justamente para receber o espírito dele que habitaria em cada um de nós. O espírito do homem é diferente do espírito de Deus. A Bíblia diz que quando nós morremos, o nosso corpo volta ao pó, a nossa alma segue-se ao juízo, mas o nosso espírito volta para Deus. Independente se a pessoa se converteu ou não, se confessou que Jesus Cristo é Senhor ou não, quando ela morre, o seu espírito volta para Deus. Por quê? Porque, querido, o espírito Deus colocou no homem justamente para abrigar o espírito dele. Deus colocou dentro de você uma repartição, uma gaveta, um espaço. Imagine assim, somente para que pudesse receber o espírito dele. E por isso, quando o homem nasce, ele nasce, lá Jesus disse a Nicodemos, da água e do espírito. Ele é regenerado, ele é gerado novamente. Por quê? Porque o Espírito de Deus ativou o espírito do homem que estava morto. E você então se tornou um templo do Espírito Santo de Deus, uma habitação do Senhor. E com isso, todos os elementos que compõem o homem na sua criação é dádiva do Senhor. E por ser dádiva do Senhor, ele escolheu habitar em você. E quando ele habita em você, você precisa ter compreensão que é a partir dele que todas as decisões da sua vida devem ser tomadas. E tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você possui, deve girar em torno daquele que é o Senhor da sua vida. Isso significa que todos os elementos inerentes à nossa natureza são de propriedade divina. Está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16 e 17. E por isso, todos eles estão sujeitos ao Espírito Santo de Deus. Todos os elementos são de natureza divina, criada pelo divino Deus, e por isso devem estar sujeitos. Não só o corpo, não só a alma, mas também o espírito do homem deve estar sujeito à gestão de Deus, ao governo de Deus. Nós prestaremos conta, querido, de tudo aquilo que nós fizemos, de tudo aquilo que nós realizamos, de tudo aquilo que nós falamos. Por quê? Porque nós devemos sujeitar o nosso corpo, alma e espírito ao governo de Deus, ao senhorio de Deus sobre as nossas vidas. Por isso, aquilo que nós falamos é muito importante. Por isso, aquilo que nós pegamos é muito importante. Por isso, aquilo que nós pensamos deve ser muito bem administrado. A nossa inteligência, as nossas intenções, a nossa memória, o nosso afeto, os nossos desejos, todos os nossos recursos pessoais e potenciais devem ser consagrados ao Senhor, separado para o Senhor. Por quê? Porque Ele é o governador, Ele é o Senhor de todas as coisas, da minha vida, da sua vida
e da nossa vida. Por isso nós devemos consagrar tudo a Ele. Essa palavra consagrar, kadosh, ela tem o significado de separar. Ela tem o significado de colocar à parte. Como se esse celular fosse usado exclusivamente para servir ao pastor Aguinaldo, para que ele possa falar através dele. E com isso, outro não pode usar. Com isso, eu também não posso usar para outro serviço, um despertador, ouvir uma música ou qualquer outra coisa, porque ele foi separado para que ele pudesse ser usado como instrumento de comunicação, de fala com alguém. Não pode ser usado para outras coisas. Nós precisamos entender que ao criar ao homem corpo, alma e espírito, Deus estava nos separando para que nós pudéssemos estar a serviço dele, para que nós pudéssemos cumprir a vontade dele. Embora seja verdade, diz aí a lição, que ao fazer a vontade dele, mais efetivamente nós estamos assegurando a nossa própria felicidade. Quando nós consagramos todas as nossas intenções, quando nós consagramos a Deus toda a nossa inteligência, a nossa fala, as nossas ações, quando consagramos a Deus todos os nossos pensamentos, nossos afetos, os nossos desejos, todos os nossos recursos, quem ganha com isso sou eu e você, porque todos esses benefícios nos traz a felicidade do Senhor. Por isso que Neemias disse, a alegria do Senhor é a nossa força, porque todas as vezes que nós conseguirmos dedicar a nossa vida ao Senhor, quem ganha somos nós. Por isso que Jesus diz, busquem primeiro o reino de Deus, a sua justiça, consagre-se, dedique-se ao reino e as demais coisas vão lhe ser acrescentadas, inclusive aquelas que nós jamais poderemos conquistar com as nossas próprias mãos, com os nossos recursos. O quarto aspecto da mordomia é o culto devido ao Senhor. E aqui, eu não estou falando de um período de 1h30, 2 horas que você passa no templo. Aqui, a lição não nos ensina a respeito de um momento semanal, de uno, que você tira, seja ele domingo, sexta, quarta ou qualquer outro dia da semana. Aqui está falando do culto da vida, porque o culto que nós prestamos a Deus precisa englobar toda a nossa personalidade, de maneira que tudo que existe em nós bendiga ao Senhor e ao seu santo nome, diz o salmista no Salmo 103. Bendiga ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. É o culto, querido, de 24 horas, é o culto de 7 dias na semana. Quando nós prestamos o nosso culto a Deus através dos nossos dias, meses e anos, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos justamente servindo ao Senhor, consagrando ao Senhor, dedicando ao Senhor. Paulo, quando escreve aos Romanos, vai falar de um culto que envolve o corpo, a mente e a vontade. E aí tudo que nós fazemos, seja com o corpo, tudo que nós pensamos e toda a nossa vontade é dirigida para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor. Quando nós pensamos nisso, isso muda tudo na nossa vida, porque tudo passa a ter um significado, que é para o Senhor. Eu estou gravando essa aula aqui e eu entendo que o que eu estou fazendo é para o Senhor. E se é para o Senhor, Ele merece o melhor de mim, o melhor para o meu Deus. Isso é excelência. Existe uma frase que nós carregamos muito aqui na Central. A excelência, ela honra a Deus e ela serve as pessoas. Quando você entende que o culto é muito mais do que uma canção que você canta, é um prato que você lava em casa, no seu trabalho, é um chão que você varre, é o carro que você dirige pelas ruas da cidade. Quando você entende que o culto é o culto da vida, então quer você esteja operando uma máquina, quer você esteja pilotando um avião, quer você esteja sentado em uma mesa, em um escritório, você está fazendo para a glória de Deus, porque você é mordomo do Senhor, você faz com muito mais qualidade, com muito mais responsabilidade, com muito mais propriedade. Você consagra não só o seu corpo, não só a sua mente, não só a sua vontade, mas você consagra tudo a Deus, fazendo de nosso trabalho, nossa vida cotidiana, fazendo com que o nosso dia a dia, os nossos atos, sejam tudo para consagrar e dedicar ao Senhor, engrandecendo o teu nome. Houve um período que eu estava voltando para a igreja e eu muito sedento de Deus,
e eu tinha o hábito de estar na igreja todo dia. Eu precisava daquilo, era uma necessidade minha. Eu sabia que se eu quisesse vencer em algumas áreas, eu tinha que estar conectado. E o tempo que eu passava na igreja com os meus irmãos, o tempo que eu passava cantando algumas canções, sendo ministrado na palavra, me era muito útil no meu dia. E nós cantávamos muito naquela época, eu estava voltando para a igreja, há 27 anos atrás, uma canção que ainda cantamos, né, do Ademar de Campos, queremos o teu nome engrandecer. Essa frase, ela me constrangia, porque eu era questionado, como eu posso, na minha pequenez, na minha limitação, vindo de uma vida tão pecaminosa, como é que eu posso engrandecer o nome do Senhor? Eu me perguntava e me constrangia diante dessa frase. E o Espírito Santo de Deus foi me revelando que através dos meus atos, das minhas falas, do meu comportamento, eu engrandeço o nome do Senhor aqui na terra, porque as pessoas olham para mim e vê o reflexo daquilo que é melhor, daquilo que é saudável, daquilo que é bom, daquilo que é bem feito. E o salmista nos chama a nós servirmos ao Senhor com o nosso culto. É muito mais do que um período que você passa na igreja. Isso é mordomia cristã. Quando você entende que apesar de quem está pagando o seu salário, é o governo, é o dono de uma empresa, é um empresário. Não, querido, você não está trabalhando para esses homens. Eles só são um agente de Deus na sua vida para trazer uma remuneração, para abrir uma porta para que você possa cultuar a Deus, para que você possa engrandecer o nome de Deus nesse lugar. Como nós precisamos aprender esse conceito, não é verdade? Porque quantas das vezes a nossa atitude, nosso comportamento no trabalho, quando ninguém está nos vendo, no volante, quando estamos dirigindo o nosso carro, é um comportamento tão diferente de quando nós estamos dentro do templo. E aí então nós somos chamados, queridos, a servir ao Senhor em todo o tempo, em todo lugar e com tudo que somos. Esse é o culto da vida, que é um aspecto aí da nossa mordomia cristã. O quinto aspecto da mordomia cristã é a natureza não dualista do ser humano. O que é isso, uma natureza dualista? Quando nós separamos aquilo que é interior do exterior e quando nós valorizamos mais um do que o outro, enquanto, na verdade, tudo que acontece no meu interior é tão importante quanto o que acontece no exterior. E aí, então, quando nós olhamos as pessoas dizendo o que vale é o coração, como se Deus não tivesse interessado naquilo que é externo. Aí alguém vai dizer o que importa é a intenção, como se o resultado das nossas intenções não valesse de nada, não tivesse nenhum significado, como se alguém dissesse esse corpo não presta para nada. E quando nós vamos ouvindo essas frases, a supervalorização do interior, sem que aquilo que está no interior se externize, nós deixamos de servir ao Senhor com tudo que nós somos. Foi por isso que Tiago vai trabalhar a questão da fé e obras. E ele chega a ser enfático em dizer que a fé sem obras ela é morta. Por quê? Deus pode até ver a sua fé, mas os homens vão ver a sua obra. Deus pode até saber o que passa no seu coração, mas os homens só vão ter conhecimento quando você falar ou fazer alguma coisa que condiz com aquilo que está no seu coração. Você entende que nós precisamos negar essa natureza dualista e nós precisamos valorizar tanto o que acontece dentro do interior do homem quanto o que acontece no exterior do homem. Isso é mordomia cristã, quando eu consagro tudo o que eu sou ao meu Deus, quando eu entrego para Ele tudo aquilo que me pertence. Para Deus, corpo, alma, espírito tem o mesmo valor, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Observe que a obra de Cristo envolveu uma entrega completa da sua vida. Não foi só palavras, Ele foi à cruz. Ele sofreu para que nós pudéssemos hoje ter a paz sobre a nossa vida. O seu corpo foi entregue, houve uma oferta. É interessante essa questão de que das pessoas limitarem o que elas são ou a maneira que elas servem ao Senhor, ao seu interior, aos seus pensamentos. Porque é o seguinte, o salmista nos convida a erguer as nossas mãos ao santuário de Deus. Se Deus sabe o que está acontecendo dentro do meu coração, meu espírito de adoração, por que então que eu preciso levantar as minhas mãos? O salmista disse que se alegrava quando as pessoas o chamavam para ir à casa do Senhor. Por que ir à casa do Senhor
se o que Deus está interessado é no sentimento que há dentro do coração. Porque as 3 festas judaicas, onde todo judeu precisava sair da sua cidade, caminhar quilômetros com a sua família, para que em Jerusalém eles pudessem oferecer o sacrifício. Deus, na final de contas, não está em todo lugar. Ele não é onipresente, ele também não é onisciente, ele não sabe todas as coisas. E esses conceitos mundanos, satânicos que o inimigo tem trago para os dias de hoje, tem destruído uma proatividade, uma vida ativa, onde as pessoas conseguem visualizar a nossa fé pelas nossas obras, por aquilo que nós estamos fazendo. Na vida cristã não existe espaço para o desprezo pelo corpo ou para a adoração parcial que envolva somente o nosso interior. Nossa lição de hoje, ela está cheia de textos bíblicos, entre eles Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, que ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a vida de vocês. Olha só, isso é Novo Testamento. Paulo está falando de sacrifício, Paulo está falando de oferta do corpo. Quantas vezes, mesmo cansado, o Senhor nos chama a oferecer o nosso culto a Ele, através do nosso corpo, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a nossa vida. O Senhor espera uma adoração autêntica que se efetive através de um compromisso real. Como é que isso acontece? Na dedicação dos nossos dízimos, na dedicação das nossas ofertas. É interessante, queridos, como muitas pessoas não conseguem ser mordomos no Senhor com as suas finanças. Eles confessam com a sua boca, mas os seus atos não conseguem acompanhar a sua confissão. Eles declaram que servem ao Senhor com tudo aquilo que eles são e com tudo que têm, mas as suas palavras não conseguem entrar em ação em suas vidas. E eles, então, vivem uma vida de dificuldade, de lutas. Em uma pesquisa foi constatado que a maior parte das pessoas, elas não dizimam, não é porque não acreditam que Deus é mordomo das suas finanças. Elas não dizimam porque elas não conseguem organizar a sua vida material. E com isso o Senhor não consegue reinar nessa área da vida dela. Ele me deu o direito de ser mordomo, não apenas dos 90% que fica comigo, dos 100%. E ele não é o governo, o Senhor, só dos 10% que fica com ele, é dos 100%, tudo pertence a ele. Lá em Ageu está dizendo que teu é o ouro e a prata, tudo pertence a ele. Todos os recursos que estão nos céus e na terra pertencem a ele. E com isso, ele é Senhor de todas as coisas. O que adianta, querido? Com a nossa boca nós confessarmos, mas os nossos atos não condizer com aquilo que nós estamos confessando. O que adianta nós cantarmos teu, 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 tudo é teu. E quando chega na hora de nós administrarmos bem os nossos recursos, nos envolvermos com dívidas a tal ponto de não conseguirmos tirar os 10% que pertencem ao Senhor e as nossas ofertas para servir no reino de Deus. A igreja do primeiro século traz tudo o que tinha aos pés dos apóstolos para ser administrado. Lá no Antigo Testamento eles levavam até o gasofilácio e o sacerdote administravam tudo aquilo que era entregue no altar do Senhor. E nós precisamos também ser fiel ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Eu quero abrir ainda um espaço aqui para falar aquelas pessoas que pensam que podem administrar os seus dízimos e ofertas, ao invés de entregar no altar do Senhor. Eles pegam 10% do que ganham, às vezes menos, às vezes até mais, mas aí eles transformam em cestas básicas para ajudar as pessoas, eles transformam em tijolo para construir casa para pessoas, eles transformam em uma doação para um centro de recuperação, para uma unidade terapêutica, como se ele pudesse administrar aquilo que ele está dizendo que está devolvendo na casa do Senhor. Por que você não tira dos 90% que fica com você para você fazer essas coisas? Dízimo e oferta são entregues na casa do tesouro, para que haja mantimento aonde? Na minha casa.
é entregue na mão da liderança da igreja, no nosso caso, Igreja Metodista Wesleyana, nas mãos dos diáconos, para que eles possam manter essa obra que acolhe tantas pessoas. Você entende, querido, que adoração é muito mais do que cantar? Ser mordomo do Senhor é muito mais do que declarar? Sabe aquela frase que as pessoas colocavam como um adesivo nos seus automóveis, que dizia propriedade exclusiva do Senhor? É muito forte, porque quer dizer que aquele carro pertence ao Senhor. A qualquer hora da madrugada que alguém precisa estar à disposição, com uma boa administração, porque você é mordomo e você vai prestar conta até mesmo desse bem móvel, da maneira que ele gastou ou da maneira que ele desgastou. Mas nós somos propriedade do Senhor, e tudo que nós temos e tudo que nós somos está à disposição do Senhor. O sexto aspecto aí da mordomia cristã é a nossa futura prestação de conta. E eu queria dizer para você que esse dia vai chegar. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse e haverá o dia onde nós prestaremos conta de tudo aquilo que nós recebemos, de tudo aquilo que veio e foi confiado nas nossas mãos. Tudo que temos e somos, sejam bens, habilidades, talentos, dons espirituais, oportunidades, e a nossa própria vida deverão ser utilizadas para a glória de Deus. E no dia do juízo, nós teremos que prestar conta a Deus de todo o emprego dessas dádivas confiadas à nossa mão. É isso mesmo, não é verdade? Que responsabilidade! E nós temos algumas parábolas que ilustram isso. Aquele senhor que foi e deixou sobre responsabilidade dos seus servos, dos seus empregados, alguns talentos. A um ele deu 5, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1, mas todos receberam alguma coisa. Todos nós vamos prestar conta, porque todos nós recebemos alguma coisa da parte de Deus. E a história conta que quando esse senhor voltou para prestar conta com os seus colaboradores, aquele que tinha 5 multiplicou, e aí então ele tem 10. E na prestação de conta ele recebe a recompensa. Vinde, bendito meu Pai, entrai para o gozo, para a alegria do seu Senhor. O que tinha 2, olhou para os 5 multiplicando e fez igual, multiplicou também. Agora ele tem 4 e ele recebeu a mesma recompensa. Mas aquele que recebeu 1 só, ele decidiu, diferente do que tinha 2 e 5, enterrar o que ele tinha. E quando o Senhor voltou, ele veio com uma desculpa, que o Senhor era severo, que colhia onde não plantava, e tendo medo, ele então enterrou o talento que ele tinha recebido. E o Senhor o repreende duramente e o expulsa de entrar na alegria do Senhor. Ainda é condenado ao lago de fogo, porque foi infiel com o pouco que Deus colocou na mão dele. Mas a Bíblia diz, se nós somos fiéis sobre o pouco, sobre o muito também Deus há de nos colocar. Não é? Prestaremos conta sim. Nós precisamos entender que prestação de conta faz parte do reino de Deus. Em João capítulo 17, Jesus vai dizer, tu me deste 12, e eu os purifiquei pela tua palavra. Eles eram do mundo, mas não são do mundo. Agora estou te entregando 11, só se perdeu um, filho da perdição, mesmo assim porque havia uma profecia. Veja, queridos, o próprio Filho de Deus está prestando conta daqueles que vieram até ele. Nós, lá na carta de Hebreus, diz que devemos cuidar das ovelhas como quem um dia, não é? Não vamos prestar conta pela vida de ninguém. A alma que pecar, essa morrerá. Cada um seguirá ao juízo. Cada um tem responsabilidade de sua vida. Mas o escritor da carta aos Hebreus diz que nós, pastores, precisamos cuidar do rebanho de Cristo como quem prestará conta diante do Senhor. E Jesus está aqui prestando conta. Tu me deste 12. Um se perdeu, era o filho da perdição. Mas os outros eram do mundo e não são mais do mundo. E Jesus vai colocar diante do Pai os números, um relatório, uma prestação de conta. Olha, queridos, nós precisamos entender que como mordomo de Cristo, nós vamos prestar conta diante de Deus das nossas palavras, das nossas ações, da forma como nós tratamos os mais pobres, os desfavorecidos. Nós vamos prestar conta a Deus de como nós aproveitamos as oportunidades, como nós fizemos as nossas escolhas.
baseada em que nós realizamos as nossas obras. Sabe por quê? Porque o nosso tempo, como tudo que temos, não nos pertence. Tudo isso é propriedade de Deus, do nosso Criador. E um dia nós prestaremos conta de como é que nós gastamos o nosso tempo, de como nós investimos os nossos recursos, de como nós administramos os talentos que Ele colocou na nossa mão. Que responsabilidade, querido. Saber que um dia prestaremos conta ao Pai por tudo aquilo que Ele confiou na nossa mão. Essa empresa que Deus colocou nas suas mãos. Às vezes você tem a falsa impressão que ela é sua. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ela é do Senhor. O Senhor confiou para que você pudesse administrar segundo a vontade dEle. Quando você abre as portas e dá oportunidade a pessoas, a sensação que você tem é que você que é o patrão dessas pessoas. Não, você é só o mordomo de Deus, administrando uma folha de pagamento, o seu RH, administrando os recursos que chegam em suas mãos. E quando nós carregamos isso conosco, um dia eu vou prestar conta de cada centavo que vem em minhas mãos, de cada habilidade que eu recebi, de cada equipamento que Deus me deu, de cada situação que eu enfrentei. Eu vou prestar conta de cada palavra, eu vou prestar conta de cada pensamento. Nós agimos com mais responsabilidade nesse mundo. Por último, 7 aspectos da mordomia cristã é a nossa bendita esperança. A doutrina bíblica da mordomia cristã convoca o crente a viver integralmente para Deus, sem superficialidade, sem fingimento, sem nenhuma falsidade. A mordomia cristã nos convida a sermos integrais, completos, como dispenseiros de Deus andando sobre a face dessa terra. Você sabe o significado dessa palavra, dispenseiro? Ela não é muito comum no nosso vocabulário, no nosso dia a dia. Mas o dispenseiro era aquele que cuidava da despensa do rei. Ele tinha a chave da despensa do rei. Era ele que abria para tirar de lá os alimentos que iam ser colocados na mesa do rei e ia servir as pessoas. E lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2, vai dizer que nós somos dispenseiros de Deus. O que significa isso? Que Deus colocou uma chave na minha mão e na sua mão da despensa dos céus. E como um dispenseiro, um empregado que cuida da despensa, é o meu dever e o seu dever entrar na despensa dos céus e pegar o alimento que a humanidade precisa e servir essa humanidade. Oh, que maravilha, hein? Que privilégio que Deus nos deu de ser dispenseiro do rei. E nesse conceito, então, há um sentido futuro de uma doutrina da mordomia cristã, onde Deus é o Senhor não somente da terra, mas Ele é o Senhor também dos céus. E essa é uma bendita esperança, porque se eu me tornei um mordomo de Deus aqui na terra, o Senhor também me dará o direito de servi-lo no céu. Voltando lá ao primeiro aspecto da mordomia cristã, nós dissemos que nós fomos criados para a glória de Deus. E lá nos céus, nós serviremos para sempre, adorando e glorificando a Deus. A única coisa que você vai fazer lá no céu é adorar a Deus. Lá não haverá empresa para você administrar, lá não haverá uma máquina para você operar, lá não haverá uma sala de aula para você dar aula, lá só haverá lugar para adoração e para a glorificação do nome do Senhor. Essa é a bendita esperança que nós carregamos conosco. Aqui nós servimos com os nossos dons e talentos, os mais variados. Se você é um professor de um ensino fundamental, médio, universitário ou qualquer outro nível educacional, você deve ir todos os dias para essa escola, entendendo que, servindo ao Senhor aqui na terra, nesse ministério, um dia Ele te colocará nos céus, porque Ele não é o Senhor só da terra, Ele é o Senhor também dos céus. E lá nos céus, então, você servirá, não dando aula mais, mas glorificando para todo sempre o nome do Senhor Jesus Cristo. O mordomo fiel de Jesus é aquele que, pela sua fidelidade, está sempre preparado para a volta do seu Senhor. Você acredita nisso? Eu estou exercendo meu ministério terreno na esperança de um dia
exercer o meu ministério celestial, que é adorar e glorificar o nome do Pai. E por isso, Deus nos chama a uma fidelidade. Fidelidade é o que você está fazendo. Estou te chamando para viver a integralidade do ministério pastoral. Já pensou se todo cristão decidir ser mordomo integral como pastor? Como é que nós viveremos nesse mundo? Não. Deus também não chamou só pastores. Deus colocou os profissionais nos devidos lugares. Nós estamos precisando, querido, de mordomos de Deus no Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos formar advogados, juízes, para que amanhã eles se tornem ministros do Supremo Tribunal Federal. E lá, essa nação tenha um Supremo que sirva ao Senhor através dos mordomos que ele tem lá no Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos formar dentro da igreja legisladores, pessoas amantes da lei, como Moisés foi preparado em toda a ciência, nos deu a maior de todas as constituições, algumas delas, principalmente no que diz respeito a direitos humanos, baseadas na lei mosaica, são empregadas em vários países do mundo. Nós precisamos que dentro do nosso reduto, dentro do nosso meio, com essa nova consciência de que estamos lá no Congresso, mas não estamos a serviço do presidente, não estamos a serviço de uma classe evangélica, não estamos a serviço de um setor agropecuário, nós estamos lá a serviço de Deus, elaborando leis que beneficiam o povo e assim sendo mordomos do Senhor nessa perspectiva. Nós estamos precisando no poder executivo, presidente da República, governadores, prefeitos, homens que sejam mordomos de Deus. Estamos precisando na área de saúde, na área da educação, na área da segurança. Quantos lugares estão entregues a mordomos de Satanás? E por isso o inimigo está reinando, o mundo jaz no maligno. É hora de nós prepararmos um exército de mordomos de Cristo, que negam a si mesmo. Não é assim o discípulo? Negam a si mesmo, tomam a cruz, a missão, e seguem os passos do Senhor Jesus Cristo. E esse mordomo fiel, ele carrega consigo o conceito que, sendo fiel aqui na terra, o Senhor o colocará sobre as regiões celestiais para viver na eternidade, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Quero concluir com você com a questão de que a mordomia cristã implica em qualidade de vida, pois esta prática nos leva a estabelecer as prioridades corretas, vivendo com sabedoria, prudência e eficácia. Está me entendendo? Olha só, o conceito da mordomia cristã implica numa qualidade de vida que vai me fazer me preocupar muito mais com prioridades corretas, vivendo uma vida de sabedoria, prudência e eficácia. Quando nós olhamos para a fidelidade na mordomia cristã, nós logo descobrimos que ela é um desdobramento de um amor que nós temos pelo nosso Deus, de um apego que nós temos pelo nosso Deus. Por que Jesus foi um bom mordomo enquanto esteve aqui na terra? Porque ele amou o Pai, e amando o Pai, ele quis servi-lo da melhor forma. Por que Jesus Cristo curou enfermos, libertou aqueles que estavam oprimidos? Por que ele alimentou a multidão? Por que ele ressuscitou mortos? Fazendo assim com que a obra do Pai fosse realizada aqui na terra, sendo um mordomo de Deus, porque Jesus amava as pessoas, e amando as pessoas, ele fez o que ele fez. Então a fidelidade a uma vida como mordomo de Deus é resultado de amar a Deus. Se eu amo a Deus, eu sirvo ao Senhor. Os meus filhos têm prazer em me servir, eu vejo isso neles. E quando eles fazem isso com prazer, fazem porque me amam. Eu tenho o prazer de servir a minha esposa, fazê-la sentar à mesa, realizar uma das linguagens que ela mais gosta, que é a linguagem, uma das linguagens do amor que ela mais gosta, que é a linguagem do serviço. Eu tenho o maior prazer, por quê? Porque eu a amo. Quando nós amamos, nós servimos com qualidade, nós temos prazer em fazer. Fazer só no templo? Não. Fazer só quando todo mundo está vendo? Não. Fazer o tempo todo, no seu trabalho, na sua casa, no templo, em uma sala de aula, andando pelas ruas, o culto das 24 horas, o tempo todo, a toda hora, em todo lugar, seja mordomo do Senhor Jesus. Hein? Que ensinamento, que chamada de responsabilidade, hein? Que consciência Deus está nos dando hoje.
Sabe como nós vamos conseguir sermos bons mordomos? Com a ajuda do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Então eu quero orar com você, quero pedir, nos ajude, Senhor Deus. Quero orar com você e comigo também, porque eu preciso. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a ser bons mordomos do Senhor e fazermos tudo com eficácia, fazermos tudo aí com prudência, com sabedoria, sabendo que o Senhor é digno do meu trabalho e do seu trabalho também. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse tempo que estamos aqui, pensando sobre essas coisas, refletindo, crescendo nessa área. Ô Senhor, que responsabilidade! Ô Pai, mas também que privilégio é servir a Ti, ó Senhor Deus. Somos nós que ganhamos, porque isso nos faz nos sentir tão bem, isso nos torna mais felizes, mais plenos, mais realizados, Senhor. Mas nós precisamos de uma graça toda especial a cada dia, diante de cada desafio, Senhor Deus. Pai, nós não queremos, ó Pai, ser um mordomo te adorando somente no culto, somente quando alguém está nos dirigindo, Pai. Nós queremos ser um mordomo, Senhor, em todos os lugares, fazendo todas as coisas, realizando aquilo que fomos chamados para realizar. Por isso eu peço hoje, Senhor, nos capacita pelo Teu Espírito Santo a servirmos a Ti, as pessoas que estão em nossa volta, Pai amado. Nos capacite, Senhor, a fazer o melhor para Ti, Senhor, e o melhor para o próximo também. Nos ajude, Pai, a voltarmos sempre para prestar conta do que estamos fazendo com o nosso dinheiro, com o nosso tempo, com as nossas habilidades, os nossos dons, os nossos talentos, Pai. Nos ajude, Senhor, a prestar conta, sabendo que Tu és o Criador dos céus e a terra. Nós somos obra das Tuas mãos, ó Senhor. Tu és o oleiro, nós somos o barro, Pai amado. Ó Senhor, és Tu que estás construindo em nós um vaso de honra para a glória do Teu nome. E aquele que começou a fazer a boa obra, Ele continuará, Ele a aperfeiçoará até o dia do Senhor. Não desiste de nós, ó Pai. Continue trabalhando em nós, para que nós sejamos bons mordomos e nós possamos servir a Ti com alegria. Em nome de Jesus. Amém.